E após Utena ser transformada num vilã e lutar contra as garotas mágicas que tanto a amam, ela acaba revelando o seu lado obscuro. E agora não consegue mais esquecer e queria sentir aquela sensação novamente. Mas por outro lado, ela se sentia mal porque estava fantasiando com aquilo. E tinha que parar antes que fosse tarde demais. E ela vai em direção ao templo e acaba pedindo para parar de fazer coisas terríveis com as garotas mágicas. E ela não esqueceu do seu mascote. Mas ela achava que os deuses não iam ajudá-la e tinha que fazer isso sozinha. E de repente, ela acaba avistando uma revista da perdição. E decide olhar só por curiosidade. E ao confirmar que era uma revista adulta, ela disse que não ia ler e queria ir para casa. Mas vemos que ela queria. E acabou vendo várias posições que deixariam qualquer um louco de prazer. E para quem não queria ler, ela estava bastante interessada. E se lembrou que ela já tinha feito tudo isso com as garotas mágicas. E vemos que o seu mascote armou tudo isso e foi um ótimo plano. E o seu prazer era tão grande que os seus desejos fez seus poderes explodirem além do controle. E aí lascou, ela acabou chamando a atenção de uma garota mágica. Que ao atacá-lo, ela saiu correndo e tinha que fazer alguma coisa. E acabou pegando sua arma e batendo na máscara. E agora, ela não conseguia nem enxergar e nem sentir a presença do inimigo. Que o tenta escapar, mas ao vê-la desse jeito, não conseguiu resistir à tentação. E acabou provocando até conseguir tirar sua arma. E agora, como ela estava em defesa, ia ser uma presa fácil. E começou a acariciá-la em diversas partes do corpo. E não conseguiu se segurar, e quando ela pensava que já tinha acabado, agora que estava começando. E Utena não parava, e cada vez mais queria sentir o prazer de vê-la sofrer. E Utena acabou se conformando e ia encerrar por hoje. Mas da próxima vez, vemos que ela queria muito mais. E ela ficou toda acabada, e seus amigos acabaram chegando, mas Utena já tinha fugido. E ela não conseguiu esquecer de suas palavras. E após isso, Utena estava em sua cama, e o seu mascote a elogiou pelo belo trabalho. E no outro dia, o seu mascote queria que ela escolhesse o nome, porque toda vilã tinha que ter um. E ela acabou escolhendo, mas ela não gostou muito. E ela queria saber quando eles iam parar de fazer isso, mas só ia acontecer quando ela derrotasse as garotas mágicas. E ela explicou que veio de um mundo onde vivem todos os tipos de mascote. E todos odeiam a sua espécie e fizeram de tudo para o oprimir. E estão usando as garotas mágicas como arma para os matar. E Utena questionou que elas nunca fariam isso, mas elas foram informadas que eles são os mascotes do mal. Por isso veio à Terra para encontrar uma pessoa para lutar por eles. E ela queria saber porque ele fica falando que é de uma organização do mal. E ao explicar, ela ficou chateada porque não fazia ideia. Mas vemos que ele estava mentindo para enganá-la. E enquanto isso, elas estavam reunidas para tentar arrumar uma maneira para derrotar a Utena. E elas tinham feito coisas terríveis no outro dia. Mas vemos que ela não achou tão ruim. E não conseguiu esquecer das palavras que ela tinha falado. E vemos que ela estava muito empolgada. E após isso, eles acabaram sentindo a presença de uma garota mágica e foram em sua direção. E Utena acabou usando a vela e transformou num monstro para pegá-la. E ao rasgar suas roupas, ela achou ela linda e começou sua sessão de prazer. E começou a pingá-la em seu corpo e falou que se ela aceitasse a derrota, ia parar com isso. Mas ela não aceitou. E Utena chamou uma planta e agora ela ia prender na marra. E do nada acontece uma explosão e ela não ia cair nesse truque 2 vezes. E tinha feito isso só para ver como os poderes dela funcionavam. E escondia seus punhos grandes porque não queria que suas fãs tivessem medo. E aí lascou. Ela foi pra cima da Utena e ela tentou escapar, mas não conseguiu e se deu mal. Isso é o que ela pensava. Ela tinha usado seus clones para escapar. Mas antes de fugir, a garota mágica queria saber qual era o seu nome. E Utena ao falar, disse que era sua pai inimiga e acabou fugindo. E após isso, o seu mascote ficou preocupado com ela porque não sabia que a garota mágica era tão forte. E ao olhar sua cara, não parece que estava com medo, e sim que estava gostando bastante. E vemos que a cada dia que passa, Utena revela mais o seu lado pervertido.